Olá pessoal, vamos dar início então à nossa última aula de gravitação. Então hoje eu vou discutir a terceira e última lei de Kepler. Tá? Então na aula passada a gente viu as primeiras duas leis. A primeira lei diz que as órbitas dos planetas ao redor do Sol são órbitas elípticas, tá? O formato das órbitas é elíptico. Tá? A segunda lei nos diz que a reta que liga um planeta até o Sol varre áreas iguais em tempos iguais. A gente viu que isso é uma consequência da conservação do momento angular do movimento dos planetas ao redor do Sol. Tá? E hoje eu apresento então para vocês a terceira lei, desculpa, que diz que o quadrado do período de qualquer planeta, tá? O período é o tempo que o planeta demora para fazer uma volta ao redor do Sol. Então, o quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita elíptica. Tá? Essa é uma lei puramente empírica. Tá? Então, Kepler olhou lá para os dados do Tycho Brahe, ficou estudando esses dados e verificou que existe essa relação. Então, basicamente, o que o Kepler fez foi pegar os períodos e o semi-eixo maior de diversos planetas e ele viu que, quando ele dividia o período ao quadrado pelo semi-eixo maior do movimento do planeta, ele obtinha uma constante. Tá? E o que é interessante é que essa constante, tá, ela é independente de qual planeta que fosse considerado. Tá? Então aqui eu já coloquei alguns dados, tá, medidos por Kepler. Tá? Esses dados são lá de 1600 e pouco. Tá? Então vejam, aqui a gente tem 3 planetas, Terra, Vênus e Saturno. Tá? O semi-eixo maior, como apresentado por Kepler, o valor de A está em unidades astronômicas, a gente viu quanto vale uma unidade astronômica em termos de metros. Tá? Então, uma unidade astronômica é simplesmente o semi-eixo maior, o tamanho do semi-eixo maior da órbita da Terra. Nessa coluna a gente tem o período do movimento de cada planeta, e aqui a razão ao cubo dividido por t ao quadrado, certo? Então aqui o período está em dias, então obviamente isso aqui está em unidade astronômica ao cubo dividido por dias ao quadrado, e como vocês podem ver, se vocês pegarem esse número e levar ao cubo e dividir por esse número ao quadrado, vocês obtêm um certo valor que é independente, tá? Então sugere, tá? A diferença de um planeta para outro é muito pequena. Então sugere, tá? Isso aqui sugere que existe aí alguma coisa mais profunda, tá? É um resultado puramente empírico, isso aqui são dados experimentais, mas os resultados são muito próximos uns dos outros. Então se há menos de um certo erro de medida experimental, isso aqui sugere que existe alguma regularidade, existe alguma lei mais fundamental regendo o movimento dos planetas ao redor do Sol. Então o que a gente quer fazer agora é exatamente tentar explicar isso aqui usando, tá? Explicar essa constante aqui usando a lei da gravitação de Newton. Certo? Bom, eu vou colocar aqui umas características da órbita da Terra para justificar o modelo que eu vou utilizar, porque eu vou fazer isso considerando que a órbita da Terra ela é aproximadamente circular. Tá? Porque, bom, fazer a conta que eu vou fazer agora para uma órbita elíptica é muito complicado. Então a gente vai fazer, e a gente viu na última aula que a órbita da Terra ela tem uma excentricidade muito próxima de zero, então ela é aproximadamente circular. Então deixa eu só colocar aqui alguns dados, tá, que valem para a Terra, só para mim justificar o modelo que eu vou colocar aqui para vocês. Tá? O modelo para o movimento da Terra ao redor do Sol. Então, primeiro, isso a gente viu na última aula, tá? A excentricidade da Terra, vou escrever aqui de novo a excentricidade da órbita da Terra, tá? Vale 0,0167, ou seja, é uma ótima aproximação tomar a órbita da Terra como sendo circular. Tá? Então, esse é um ponto importante. Depois, eu vou colocar aqui 2 dados para a velocidade da Terra no periélio. Tá? No periélio, essa velocidade vale 30,29 km por segundo. Tá? Então, o periélio é o ponto mais próximo
em que a Terra se encontra do Sol, e a velocidade no afélio vale 29,29 km por segundo. Tá? Então, como vocês podem ver, claro, a velocidade do periélio, como a gente viu na última aula, ela é maior do que no afélio, porque aqui o planeta está mais próximo do... porque aqui a Terra está mais próximo do Sol, tá? Mas notem que a diferença é muito pequena. Tá? A diferença é muito pequena, então essa aqui é a velocidade máxima que a Terra possui na sua órbita quase circular, e essa aqui é a menor velocidade que a Terra possui em sua órbita quase circular. Tá? Porque no afélio é quando a Terra está mais distante do Sol. Então a diferença entre a velocidade máxima e a velocidade mínima é muito pequena. O que significa que é uma ótima aproximação tomar a velocidade da Terra ao redor do Sol como sendo constante. Tá? Então essa é uma segunda aproximação que eu vou fazer. Tá? Tudo isso aqui para justificar por que eu posso usar um modelo de uma órbita circular da Terra ao redor do Sol com velocidade constante. Tá? E a última hipótese, que é importante, mas que logo em seguida eu vou relaxar, é a seguinte. Tá? A massa do Sol, eu vou escrever isso aqui assim, então essa aqui em geral é a notação para a massa do Sol, M com esse símbolo embaixo. A massa do Sol vale 2 vezes 10 na 30 quilogramas. Tá? E a massa da Terra, tá? Isso aqui a gente já tem usado, MT vale 5,97 vezes 10 na 24 quilos. Vejam, a massa do Sol ela é aproximadamente 10 na 6 vezes maior do que a massa da Terra, ou seja, a massa do Sol é 1 milhão de vezes maior do que a massa da Terra. Isso significa que o Sol ele também está se movendo, mas ele quando eu posso tomar como o Sol é muito mais pesado, tá? Como ele é muito mais maçudo que a Terra, o centro de massa está localizado praticamente no Sol. Então, enquanto a Terra se move muito, o Sol praticamente não se mexe. Tá? O Sol praticamente não se movimenta, porque ele é muito mais maçudo e o centro de massa está em cima dele. Então, é uma ótima aproximação a gente tomar o Sol como sendo um astro que está em repouso no centro de massa, praticamente no centro de massa do sistema, enquanto a Terra gira ao redor do Sol. Tá claro? Então essas são 3 hipóteses para justificar o modelo que eu vou usar para tentar explicar por que a gente tem essa constante. Porque se eu pegar o t ao quadrado e dividir pelo a ao cubo, que é o semi-eixo maior, eu obtenho esse valor constante aqui, que parece ser independente de qual planeta que eu escolho. Tá claro, pessoal? Então são 3 hipóteses básicas que são ótimas aproximações para o movimento da Terra ao redor do Sol. E atenção, isso vale também para vários outros planetas. Na última aula eu falei que existem vários outros planetas que a órbita também é aproximadamente circular, e essas hipóteses aqui elas funcionam muito bem para outros planetas. Tá? Então é possível justificar ou explicar essa lei usando a lei da gravitação de Newton, considerando uma situação mais precisa ou mais geral, em que a órbita dos planetas é elíptica, em que a velocidade é variável, mas a conta é muito mais complicada e a conclusão final é a mesma. Tá? Então, obviamente, aqui nós vamos nos restringir ao modelo simples em que a órbita da Terra ao redor do Sol é circular. Tá? Então, são 3 hipóteses básicas. A órbita eu vou tomar como sendo circular, a velocidade da Terra como sendo constante e o Sol se encontra parado porque ele é muito mais maçudo que a Terra. Tá? Então o Sol se encontra parado no centro da órbita e a Terra gira ao redor. Tá? Então, como é que é? Vamos fazer um desenho aqui. Tá? Eu tenho... Vamos desenhar a nossa órbita circular da Terra. Tá? Esse até vai ficar um círculo bem razoável. Tá? Então aqui está o Sol. Tá? Aqui está o Sol no centro, seguindo aí o nosso modelo. O Sol tem uma massa, aí a massa solar. Tá? Bom, o raio da minha órbita é o variar, que é o semi-eixo maior da órbita elíptica, que aqui é aproximadamente o raio. A gente viu na última aula que o foco da elipse, que descreve a trajetória da Terra ao redor do Sol, está praticamente no centro, então é aproximadamente o raio da minha órbita circular, e a Terra está se movimentando
Tá? Vamos botar a Terra aqui, né? Eu tenho massa da Terra, a Terra está se movimentando ao longo dessa órbita circular, tá? E a velocidade, tá? Essa aqui vai ser a velocidade da Terra é constante, o que significa que eu tenho um movimento circular uniforme, eu não tenho aceleração tangencial, porque, cuidado, o módulo da velocidade, tem que ter atenção, movimento circular uniforme significa que o módulo da velocidade é constante, o vetor velocidade está mudando de direção porque eu tenho aceleração centrípeta. Tá? Não é que eu não tenho aceleração, eu tenho aceleração centrípeta, eu não tenho aceleração tangencial, que modifica o módulo da velocidade de rotação da Terra ao redor do Sol. Tá? Isso é física 1, né? Tá? Então, aí está a Terra. Então, vejam, a velocidade ela é tangente à trajetória, então está aqui, por exemplo, não? Tá? Tá aqui a velocidade, ela é sempre tangente à trajetória. Tá? E aqui eu vou traçar uma reta, porque eu quero aplicar agora a segunda lei de Newton para a Terra. Tá? Tá aqui a força gravitacional, então a direção, a força é atrativa, então ela aponta da Terra para o Sol, então está aqui a força gravitacional que o Sol faz na Terra. Tá? Então eu quero exatamente aplicar a segunda lei de Newton para a Terra. Tá? A velocidade forma um ângulo de 90 graus porque ela é tangente à trajetória circular. Tá? Então vamos aplicar a segunda lei de Newton para a Terra. Tá? Eu sei que a aceleração aponta para o centro da trajetória, porque eu tenho um movimento circular uniforme, então eu tenho só a aceleração centrípeta. Então vejam, o módulo da força gravitacional é igual à massa da Terra vezes a aceleração da Terra. Nesse caso eu tenho só a componente centrípeta. Eu não vou desenhar ela aqui, tá? Então a aceleração centrípeta ela é igual à velocidade da Terra ao quadrado dividido pelo raio da órbita, que é simplesmente A. Tá claro, pessoal? Só a segunda lei de Newton para o movimento circular uniforme. Bom, agora, isso aqui, tá? Então estou aplicando a segunda lei na Terra, atenção. Tá? Então agora, força gravitacional a gente sabe calcular usando a lei da gravitação de Newton. Isso aqui é G, constante gravitacional, produto das massas, massa do Sol vezes massa da Terra, dividido pela distância entre o Sol e a Terra ao quadrado, que é o semi-eixo maior da órbita ao quadrado. Bom, isso tem que ser igual ao lado direito dessa equação. Então, eu tenho massa da Terra V ao quadrado dividido por A. Atenção, A não é aceleração aqui, a aceleração é tudo isso aqui, né? Aceleração centrípeta. Módulo da aceleração centrípeta, não? Certo? Tá? Corta aqui a massa da Terra. Corta a massa da Terra, o A eu passo para o outro lado, tá? E daqui eu tiro que V ao quadrado, ou seja, a velocidade de rotação da Terra é igual a constante gravitacional, massa do Sol, dividido por A. Tá? Então, corta a massa da Terra, passo o A para o outro lado, essa é a relação que eu obtive para velocidade. Certo? Então aqui eu tenho o semi-eixo maior, eu quero tentar relacionar, quero tirar daqui, então isso aqui é o que sai da aplicação da segunda lei de Newton em combinação com a lei da gravitação. Tá? Eu quero extrair daqui uma relação entre o semi-eixo maior e o período, mas a velocidade eu consigo escrever em termos do período de rotação, porque a velocidade é simplesmente constante. Tá? Então, como a velocidade, o módulo da velocidade é constante, isso aqui vale simplesmente o perímetro da órbita circular, que é 2πa, dividido pelo período, certo? Bom, daqui agora eu sei que se eu levar isso aqui ao quadrado, eu tenho 4π ao quadrado dividido por p ao quadrado. Tá? Então v ao quadrado eu levo tudo isso aqui ao quadrado. Opa, aqui falta um quadrado, né? Tá? Então eu levo o lado direito ao quadrado, 4π ao quadrado dividido por t ao quadrado, mas isso tem que ser igual, usando a equação que eu obtive da segunda lei, isso tem que ser igual a G, massa do Sol, dividido pelo semi-eixo maior. Tá claro? Pronto, achei uma equação que relaciona o semi-eixo maior com o período. 4π ao quadrado é constante, G com uma constante universal, isso aqui é a massa do Sol. Tá? Então, se vocês isolarem aqui as coisas, vocês vão obter que... Tá? Então, passo o t ao quadrado para cá, passo o a para cá, vai aparecer um a ao cubo. Vocês vão ter que
t ao quadrado é igual, tá? Eu vou apagar agora os dados aqui para a órbita da Terra, que eu tomei como sendo, que eu usei para justificar o meu modelo circular para o movimento da Terra. Tá? Então isso aqui é t ao quadrado é igual a 4π ao quadrado dividido por g, massa do Sol ao cubo. Certo? Bom, notem que esta é, tá? Então aqui está já a terceira lei de Kepler. A gente está vendo que t ao quadrado é proporcional ao semi-eixo maior ao cubo. E a constante de proporcionalidade, de fato, não depende de nenhuma propriedade da órbita da Terra. Depende exclusivamente da massa do Sol. Tá claro? Notem que o coeficiente aqui de proporcionalidade depende da massa do Sol. Então, se eu trocar isso aqui, se eu imaginar que eu tenho outro planeta aqui girando, né? Se eu tiver Vênus, ou se eu tiver qualquer outro planeta que possui uma órbita aproximadamente circular e eu trocar a massa da Terra, eu trocar pela massa do outro planeta, essa equação aqui não muda nada nessa conta, essa equação vai continuar valendo com aparecendo aqui a massa do Sol. Tá claro? Então a constante que aparece aqui, ela é independente do planeta que está girando. Tá? Ela depende unicamente do que a gente chama de centro de massa, que está exatamente no centro da minha órbita circular. Vamos calcular o valor numérico dessa constante. Tá? Porque vejam, eu posso agora fazer, tá? Calcular, tá? Então eu posso pegar aqui ao cubo dividido por t ao quadrado. Lembram que isso aqui foi o que eu apresentei no começo da aula, estava na tabela dos dados medido por Kepler. Isso aqui é g, tá? Só para invertir ali essa expressão. Tá? Então, substituindo os números aqui, a gente tem 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do Sol, 2 vezes 10 na 30, tá? Dividido por 4π ao quadrado. Tá? Isso aqui tá bom, isso aqui são valores da constante G e da massa do Sol no SI, então eu vou ter, isso aqui vai ser metro, né? Tem unidade de comprimento metro ao cubo, dividido por segundo ao quadrado. Tá? Então se vocês botarem isso aí na calculadora, vocês vão obter que esse número aí vai ser... Bom, eu nem vou escrever, tá? Porque veja, tá? Eu tenho esse número, bota na calculadora, vocês vão tirar um certo valor numérico para isso aqui, mas a gente tem que converter isso aqui para as unidades do início da aula. Eu quero comparar o valor da minha constante com o que estava na tabela obtida a partir dos dados medidos por Kepler. Tá? Então tem que passar, isso aqui tem que passar para a unidade astronômica e segundo tem que passar para dia. Tá claro? Tem que fazer uma conversão, tem que só fazer uma conversão de unidades aqui, tá? Tem que expressar isso aqui em unidade astronômica ao cubo dividido por dia ao quadrado. Se vocês fizerem isso, vocês vão obter o seguinte valor numérico. Tá? Façam isso, então. Coloque aqui o valor de π, achem o valor numérico e depois convertam isso aqui para dia ao cubo dividido por... unidade astronômica ao cubo, que é uma unidade astronômica, é unidade de distância, dividido por dia ao quadrado. Se fizerem isso, vocês vão obter, tá? Qual o valor? Vocês vão obter o seguinte. 7,47 vezes 10 a menos 6, unidade astronômica ao cubo, dividido por dia ao quadrado. Certo? Comparem agora esse número com os dados do Kepler obtidos lá em 1600 e pouco, que eu apresentei no início da aula. Tá? O resultado, ele confere muito bem com os dados experimentais medidos por Kepler. Tá claro? Então é completamente consistente. Tá? A teoria newtoniana para a gravitação, tá? Ela não só explica, tá, a relação entre o período e o semi-eixo maior da órbita dos planetas, mas ela ainda é muito precisa. Ela fornece dados, tá? Os valores que ela fornece para essa constante, tá? Para a razão entre A ao cubo e T ao quadrado, são muito precisos. Tá?
São impressionantemente precisos. Tá? Então, vejam, isso aqui não depende de nenhuma característica do planeta que está girando, essa constante não depende do planeta que está girando ao redor do Sol. Tá? Vejam, pessoal, isso aqui, tá? Essa relação entre o período e o semieixo maior da órbita, ela é muito útil na astronomia, ainda ela continua sendo muito útil. Tá? Isso aqui é um cavalo de batalha do astrônomo, porque veja, se tu observa um certo astro girando, faz uma observação de um astro que está girando, uma estrela que está girando, por exemplo, se tu medir o tempo que a estrela demora para completar uma volta e tu medir o semieixo maior da órbita, o raio da órbita, tu consegue tirar, por exemplo, isso aqui se conhece o valor, então fazendo medida disso e medida disso, tu consegue aprender, ou tu consegue extrair o valor da massa em torno do qual a estrela está girando. Tá? Isso aqui é extremamente útil, isso aqui, tá? É muito útil. E vejam, se por exemplo tu consegue, e este é um dos métodos para se obter a massa de certos planetas. Então, por exemplo, planetas que têm satélites naturais, como Júpiter, tá? Que tem lá 70 e poucas luas girando ao redor de 70 e poucos satélites naturais, 70 e poucas luas girando ao redor de Júpiter. Tá? O Galileu observou 4 delas com o telescópio dele. Tá? Então, Júpiter, a massa de Júpiter se conhece há muito tempo graças a essa relação, porque tu consegue medir o período semieixo maior da órbita dos satélites naturais ao redor do planeta e tu consegue determinar a massa do planeta. Tá? Então, por exemplo, Vênus, Mercúrio, são planetas que só mais recentemente que se obteve um conhecimento mais preciso da massa, só a partir dos anos 60, porque esses são planetas que não têm nenhum satélite natural girando ao redor. Então, como é que se fez para calcular a massa desses planetas? Se colocou em órbita um satélite artificial para girar ao redor desses planetas, se mediu o período, se mediu o semieixo da órbita e com isso se obteve a massa do planeta em torno do qual esse satélite artificial gira. Tá claro? Então, isso aqui é extremamente útil. Bom, então esse é o ponto principal da terceira lei. O que acontece agora? Tá? O que acontece agora se eu relaxo? Tá? Como é que eu modifico essa relação? Tá? Eu quero mudar agora o problema, que é basicamente uma aplicação disso aqui, mas eu quero mudar um pouco o problema. O que acontece se eu relaxo a hipótese de que o corpo que está no centro da órbita é muito mais maçudo do que o corpo que está girando? O que acontece se as duas massas elas são próximas, tá? Ou são da mesma ordem de grandeza? Tá? Bom, nesse caso, esse cara aqui também se movimenta. Tá? Esse cara aqui também faz um movimento circular e a gente tem o que se conhece por um sistema binário. Tá? Então vamos tentar achar a relação entre o período e alguma escala de distância em um sistema binário. Por exemplo, suponha que tu tem duas estrelas girando. Né? Esse apagador aqui, né, já está... Tá, esse aqui está pior, né? Tem um pano ali. Está pior que o apagador, né? Porque eu tentei limpar o apagador, né? E a coisa não está mais muito boa, não. Então vamos ver como é que fica a relação entre período e a distância entre as estrelas em um sistema binário. Não é estrela. O sistema binário não precisa ser necessariamente duas estrelas. Eu posso ter dois buracos negros, por exemplo. Não? Então eu quero estudar agora um sistema gravitacional binário. Certo? Então o que acontece? Agora eu tenho dois corpos que giram, tá? Que se atraem gravitacionalmente, tá? Que possuem, as massas são da mesma ordem de grandeza, tá? E eles giram ao redor do centro de massa. Tá? Então como é que é isso aqui? Eu tenho um corpo fazendo uma órbita
Tá? Então aqui está o centro de massa do meu sistema binário. Tá? E aqui externamente eu tenho um outro corpo também fazendo um movimento circular. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer um círculo militar. Esse aqui ficou ruim, né? Bota ruim nisso. Mais ou menos, né? Dá para entender. Eu tenho duas órbitas circulares. Tá? Tem duas órbitas circulares. Tá? Imagine que esses são dois círculos perfeitos. Tá? Dois círculos perfeitos. Então o que acontece? Agora eu tenho uma estrela, por exemplo, né? De massa M1. Tá? E aqui eu vou ter uma segunda estrela de massa M2. Tá? Aqui está o centro de massa. Esse ponto aqui é o centro de massa do sistema. Tá? E eu vou ter o seguinte agora. Tá? Deixa eu traçar uma... Ver se eu consigo traçar uma reta aqui. Tá? Então essa é a reta ligando os dois planetas. Está aqui o meu centro de massa. Eu vou chamar de R1. Tá? Eu vou chamar de essa distância aqui de R1, que é a distância do planeta de massa M1 até o centro de massa. E eu vou chamar de... Tá? Ficou um pouco confuso, mas eu vou chamar de R2 a distância do planeta 2 até o centro de massa. A distância entre os dois planetas vai ser... A distância entre os dois planetas vai ser R. Tá? E R vai ser R1 mais R2. Tá claro? A distância entre os dois planetas aqui. Tá? Esse sistema gira. Tá? Esse sistema gira para onde? Bom, os dois planetas têm que... Veja, os dois planetas têm que girar no mesmo sentido. Por que isso? Veja, pessoal, imagina que eu tenho só essas duas estrelas ou esses dois planetas. Eu tenho esses dois corpos aí, cuja única força entre eles é a força gravitacional. Ah, então eu tenho só forças internas nesse problema, eu não tenho nenhuma força externa. Se eu não tenho força externa, lembre da física 1, a gente sabe que o centro de massa não pode estar acelerado. Tá? Segunda lei de Newton para sistemas de partículas. Tá? Então se eu não tenho nenhuma força externa nesse sistema, eu estou assumindo que eu não tenho nenhuma força externa, tá? Eu tenho só as forças gravitacionais de M1, M2 e de M2 e M1. Bom, se eu não tenho força externa, então a aceleração do centro de massa é nula. Tá? Então significa que se meu centro de massa, num certo instante de tempo, está parado, ele vai permanecer parado para o resto, vai permanecer em repouso para o resto da eternidade. Certo? Então vejam, esse negócio, as duas estrelas elas têm que girar, então M2 está girando para cá e M1 também está girando no mesmo sentido. Porque vejam, se M2 girasse para cá e M1 para cá, o centro de massa, bom, as massas não são iguais em princípio, né? Então essa massa aqui, tá? M1 é maior que M2, o centro de massa está mais perto de M1. Tá? Então vejam, se essa massa andasse para cá e essa aqui para cá, o centro de massa não, ele se deslocaria no tempo. Tá? O que significa que eu teria que ter alguma força externa para isso acontecer. Tá? Então os dois andam na mesma direção e sentido. E vejam, outra conclusão importante aqui, o período, né, o tempo que cada massa demora para completar uma volta é igual para as duas massas, ou para os dois planetas, para as duas estrelas, seja lá o que a gente estiver considerando. Isso, mais uma vez, vem do fato de que eu não tenho forças externas no meu problema. Então o centro de massa tem que ficar parado, significa que eu vou ter uma coisa assim, né? Os dois vão estar girando. Imagina que isso aqui é uma barra rígida que liga M1 e M2. Isso aqui tem que girar de modo que esse centro de massa não pode se mexer, porque eu não tenho forças externas. Né? Então, de acordo com as leis da mecânica, o centro de massa tem que ficar parado. Então, quando girar isso aqui, quando M2 voltar para a posição inicial dela, M1 vai voltar para a sua posição inicial. Tá? Então, o período é igual para M1 e M2. Os dois têm exatamente o mesmo período. Certo, pessoal? O que eu quero fazer? Bom, eu quero tentar encontrar alguma relação. Né? Basicamente, eu vou querer relacionar o período com a distância entre as duas estrelas nesse binário. Como é que a gente faz isso?
Tá? Vamos lá, vamos o que a gente faz? Aplica segunda lei de Newton para cada uma das estrelas. Tá? Então veja, M1 vai fazer uma força em M2, essa força atua ao longo dessa direção, essa caneta aqui nem vou usar mais, tá? A caneta preta não funciona mais. Tá? Então essa aqui é a força que 1 faz em 2, e eu tenho a força aqui 2, a massa 2 faz em 1. Tá? Força gravitacional. Tá? Vamos escrever então a segunda lei de Newton para cada um das minhas estrelas. Tá? Vamos imaginar que eu tenho 2 estrelas aí, só para deixar isso aí mais concreto. Tá? Então, F. Vamos começar aplicando a segunda lei para massa, para a estrela M1. F21, ou seja, a força gravitacional imóvel, né? Não preciso me preocupar com direção e sentido, porque, bom, essa força ela tem sempre, as duas forças apontam sempre para o meu centro de massa. Tá? Então, o problema aqui é em uma dimensão, basicamente. Tá? Então, F21, a força que 2 faz em 1, é igual a G M1, M2, dividido por distância entre as duas massas ao quadrado. E isso é igual ao quê? De acordo com a segunda lei de Newton, isso tem que ser igual a M1, que é a massa onde eu estou aplicando a segunda lei, vezes a aceleração centrípeta, que vai ser V1 ao quadrado, dividido pelo raio da órbita da massa 1. Tá certo? Tá claro, pessoal? Tá? Então, estou aplicando a segunda lei a essa massa aqui. Então, a única força que atua nela é a força gravitacional, que eu sei a fórmula. Isso tem que ser igual, de acordo com a segunda lei de Newton, a M1 vezes a aceleração centrípeta de μ1, que vai ser simplesmente a velocidade da massa 1 dividido pelo raio da órbita circular dela, que é simplesmente R1. As duas órbitas, o raio de cada órbita é igual à distância das massas até o centro de massa. Os dois estão girando em torno do centro de massa. Certo? Então, isso aqui corta. Tá? Isso aqui corta. E eu obtenho, o que eu obtenho? Tá? Eu obtenho aí só uma equação. Tá? Vejam, eu vou isolar agora o V1, eu vou isolar o V1 ao quadrado daqui. Tá? Então, V1 ao quadrado é igual a G M2 R1 dividido por R ao quadrado. Tá? Então, só passei o R1 para cá. Tá? E isso vai ter que ser igual, a gente sabe, por outro lado, que V1, o movimento circular uniforme, vai ser o quê? 2π R1 dividido pelo período. Tá claro? Então, a velocidade da massa 1 vai ser o perímetro do círculo, da trajetória circular, dividido pelo período. De novo, o período é igual para as duas massas. Tá? Então, V1 ao quadrado, que eu tirei da aplicação da segunda lei, vai ter que ser igual a isso aqui ao quadrado. Tá? Isso aqui vai ser igual a 4π ao quadrado, R1 ao quadrado, T ao quadrado. Tá claro? Certo. Vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui eu tenho uma equação. Tá? Guardem essa equação. Vamos aplicar agora a segunda lei para a massa M2. Tá? Eu vou chamar essa equação, vamos chamar essa equação de 1, tá? Só para seguir aqui minhas notas. Tá? Se a gente aplicar a segunda lei na minha massa M2, eu faço exatamente o mesmo raciocínio, vocês vão obter a seguinte equação. Tá? Vocês vão obter que G M1 R2 dividido por R ao quadrado, que é a distância entre as partículas, entre as duas massas, né? 4π ao quadrado, R2 ao quadrado, dividido por T ao quadrado. Eu chamei essa equação de 2 aqui nas minhas notas, tá? Só para me organizar. Certo? Eu tenho duas equações agora, o que a gente quer fazer? Tá? Só voltando
Por que eu estou fazendo isso? A gente viu que, de acordo com a terceira lei de Kepler, tem uma relação entre o período e o raio de uma órbita do semieixo maior de uma elipse ou de uma órbita circular. Eu quero tentar obter uma relação análoga para um sistema binário, onde agora as duas estrelas ou os dois planetas podem fazer, os dois planetas estão numa órbita circular. Apliquei a segunda lei para cada um dos meus planetas ou das minhas estrelas. E obtive essas duas equações. Vamos tentar escrever agora t ao quadrado em termos de r, a distância entre as duas estrelas. Então, desta equação aqui, vou botar assim, da equação 1, partindo dessa equação 1, eu vou isolar o t ao quadrado. Então a gente obtém o seguinte: t ao quadrado vai ser igual a 4π ao quadrado, 4π ao quadrado g m2 vezes r ao quadrado r1. Então só daqui isolei o t ao quadrado. Passo o t ao quadrado para lá, 4π ao quadrado, g m2, r ao quadrado, r1 divide, corta, pressionando, sobra um r1 aqui. Certo? Agora, eu sei que eu quero escrever tudo em função de r, a distância entre as duas estrelas ou entre os dois planetas. Eu sei que r1 é igual a r menos r2. Então, vou substituir isso aqui. Então, a gente vai obter o seguinte: 4π ao quadrado dividido por g m2 r ao quadrado vezes r1. Mas r1 é r menos r2. Então, vou ficar com r ao cubo menos r2 r ao quadrado. Tá claro? Bom, então daqui a gente está quase lá, porque agora a última coisa que eu tenho que fazer é escrever o meu. Eu tenho que usar essa equação que eu não usei, e a partir daqui eu tenho que escrever o meu r2 em termos de r. Então veja. Se eu passar isso aqui para cá dividindo, vai sobrar um r desse lado. Passo multiplicando para cá, eu obtenho exatamente uma equação para r ao quadrado vezes r2. Então, desta equação aqui, ou seja, desta equação de 2, da equação 2, vocês podem escrever a seguinte relação. r2 vezes r ao quadrado, isso aqui é igual a t ao quadrado, g m1 dividido por 4π ao quadrado. Tá claro, pessoal? Só passei, veja, só passei r ao quadrado para cá e o r2 dividido. Então vai ficar aqui desse lado r ao quadrado vezes r2 e passo o t ao quadrado para lá e o 4π ao quadrado dividindo. Para ser gm1 dividido por 4π ao quadrado vezes t ao quadrado. Certo? Por que eu isolei essa quantidade? Bom, porque é essa quantidade que eu vou querer substituir aqui dentro. Então vocês obtêm agora o seguinte, t ao quadrado, então substituindo agora isso aqui, vocês obtêm t ao quadrado vai ser 4π ao quadrado, g m2 que multiplica r ao cubo menos isso aqui, menos t ao quadrado, g m1 dividido por 4π ao quadrado. Pronto. Eu tenho agora uma equação que envolve t, r ao quadrado, que é o que eu queria, a distância entre as duas massas, m1 e m2. Então vamos multiplicar agora t ao quadrado, vai ser igual, multiplica isso aqui por isso aqui, eu vou ter 4π ao quadrado dividido por g m2 r ao cubo, multiplica isso aqui por isso aqui, eu vou ter menos, corta o 4π ao quadrado, corta o g, menos t ao quadrado, m1 dividido por m2. Multipliquei isso aqui por isso aqui. Corta g, corta 4π ao quadrado, isso. Pronto. Eu não vou apagar isso aqui. A única coisa agora que tem que ser feita é passa isso aqui para o outro lado. Veja, se vocês passarem isso aqui para o outro lado, vocês vão ter t ao quadrado vezes 1 mais m1 dividido por m2 é igual a isso aqui. E depois divide tudo por 1 menos m1 dividido por m2.
Tá? Se vocês fizerem isso, vocês conseguem daqui, vocês conseguem escrever que t ao quadrado é igual a 4π ao quadrado dividido por g m1 mais m2 que multiplica r ao cubo. Tá? Então, essa era a relação que eu gostaria de mostrar para vocês, que vale para um sistema binário. Vejam, a mesmo tipo de relação continua valendo para um sistema binário. O período é o período de cada uma das duas estrelas, os dois planetas que compõem o sistema. Só tem que reinterpretar isso aqui, né? R é a distância, cuidado, R é a distância entre os dois astros. E aqui, ao invés da massa de um ou de outro, eu tenho a soma dos dois planetas. Certo? Então essa relação aqui também é muito útil na astronomia, porque sistemas binários são bastante comuns. Só que a diferença é que aqui, medindo, então, por exemplo, eu vejo lá duas estrelas girando no sistema binário. Se eu medir o período e eu medir a distância entre as estrelas, na verdade eu consigo obter só a informação acerca da massa total do meu sistema binário. Né? Eu consigo obter a soma das massas das duas estrelas. Tá claro, pessoal? Tá? Então isso aí é como se eu tivesse um único corpo, de massa. Essa relação ela é equivalente à situação em que eu tenho um único corpo de massa M1 mais M2 girando em torno de um certo centro com o raio R. É exatamente a mesma relação. Bom, isso é tudo que eu queria mostrar para vocês. Vamos fazer um exemplo agora de aplicação disso aqui. Tá, vamos fazer um exercício da lista. Vamos fazer um problema da lista. Qual o problema? A nona edição. Estou pegando todos os problemas da nona edição. Então, página. Isso aqui é da lista da nona edição, página 54. O problema é também o 54. Vou resolver o problema 54 da página 54. Bom, como é que é o problema? Vamos dar uma olhada aqui. Tá, deixa eu primeiro fazer o desenho. Vamos fazer primeiro o desenho. A gente tem o seguinte. Eu podia ter usado o mesmo desenho. Eu tenho uma órbita circular. Um problema sobre sistemas binários. Está aqui o meu centro de massa. E aqui externamente eu tenho um segundo corpo. Certo? Os dois estão girando na mesma direção. Então, aqui eu tenho um corpo de massa M2 na parte interna. E esse cara aqui. E aqui na parte... então eu tenho que traçar uma reta aqui, né? Porque eu não tenho forças externas, então o sistema está completamente isolado. Aqui está meu corpo de massa M1. A gente sabe que isso aqui é R1, distância da massa 1 até o centro de massa. Isso aqui é R2. R2 é essa distância aqui. R1 é essa distância aqui. Distância de M1 até o centro de massa, distância de M2 até o centro de massa. Vamos dar uma olhada no problema agora. Então, os dois estão girando aqui no mesmo sentido. Vamos dar uma olhadinha no problema. O problema diz o seguinte: procurando um buraco negro, as observações da luz de uma certa estrela indicam que ela faz parte de um sistema binário. Essa estrela visível tem
uma certa velocidade orbital, que eu já vou colocar no quadro, um período e uma massa aproximada. Tá? Suponha que as órbitas dessa estrela visível e da companheira, que é escura e invisível, são circulares, tá? Que é o que já está, esse desenho aí é fornecido pelo problema. Qual é a massa da estrela escura? Então, essa, na verdade, é uma técnica aí bastante usada na astronomia, né? Às vezes tu vê lá uma estrela girando, né? Tu observa uma estrela girando, mas tu não sabe em torno do que ela está girando. Ela está girando em torno do buraco negro, tá? Que tu não consegue observar. Tá? Não consegue, o buraco negro tu não consegue observar que ele não emite radiação eletromagnética, né? Tá? Não emite luz, basicamente. Certo? Então, a gente conhece as propriedades da estrela visível, que é que a gente consegue medir alguma coisa, né? Vou escrever aqui. Estrela visível, tá? Quais são os dados que são fornecidos? A gente sabe a massa dela. A massa dela é 6 vezes a massa do Sol. A massa do Sol é conhecida. Tá, não vou colocar o valor aqui para a massa do Sol. É 2 vezes 10 a 30 quilos. Já coloquei em outro momento, em alguma outra aula, tá? Mesmo nessa aula, tá no início da aula. A gente conhece, a gente consegue medir a velocidade com que a estrela visível se mexe. Tá? Essa velocidade é 270 km por segundo. Tá? E a gente consegue medir T1, que é 1,7 dias. Tá? 1,7 dia. Tá? Que é o período, tá? Que é o período da órbita de M1. Tá? Então, essa aqui é a estrela visível, essa aqui é o buraco negro. Tá? Então, esses dados aqui sobre a estrela visível a gente conhece, bom, porque ela é visível, a gente consegue medir essas coisas. O que a gente quer saber? Qual é a massa? Qual é a massa do buraco negro? Tá? Esse é o problema. Tá? Então, esse aí é um sistema binário. Tá? O problema nos informa que é um sistema binário. Tá? Então, vamos usar aí o que a gente sabe sobre sistemas binários. Tá? Então, veja, a gente acabou de deduzir, eu vou escrever aqui direto a relação. A gente sabe que t ao quadrado é G. Não, G não, né? 4π ao quadrado dividido por G. T ao quadrado vale 4π ao quadrado, G, M1, M2, vezes R ao cubo. Tá? R ao cubo, R é a distância, tá? Por isso que tem que entender o que é cada coisa nessa expressão aí, né? R é a distância que separa as duas estrelas, tá? R, R1 mais R2. Certo? Tá, pessoal? Então, um sistema binário, tá, com 2 órbitas circulares, vale, a gente pode já escrever essa relação. Tá? Vejam, T, eu vou chamar isso aqui de T, né? Porque a gente sabe, como um sistema binário, a gente sabe que T1 é igual a T2, que é igual a T, ou seja, os períodos, o tempo que cada estrela demora para fazer uma volta é idêntico. Então a gente conhece T, a gente conhece M1, tá? A gente quer determinar a massa M2. Esse valor aqui eu conheço, esse valor eu conheço. Agora R, bom, a gente tem que tentar calcular R aqui, né? Se eu conseguir calcular R, veja, eu conheço M1 e eu conheço T. Se eu conseguir calcular a distância, conseguir de alguma forma determinar a distância entre as duas massas, ou ao menos escrever isso aqui em termos de quantidades que eu conheço, eu posso isolar o M2 aqui e resolver o problema. Essa é uma ideia. Tá? Essa é uma ideia. Vamos ver se isso aí funciona. Tá? Então a gente tem que tentar escrever, tem que tentar expressar, tem que trabalhar com R aqui, né? Com a distância. Tem que tentar expressar essa distância em termos de quantidades que a gente conhece. R está aqui. Tá? Então veja, vamos tentar descobrir o R1. Tá? Que é a distância da massa 1 até o centro de massa do sistema binário. Tá? Veja, eu sei que V1 é igual a 2πr1
dividido pelo período. Tá? Então, daqui eu tiro que eu consigo tirar o valor de R1. Né? Então, isso aqui é uma coisa que eu consigo calcular. Tá? Então, R1 vai ser V1 vezes T dividido por 2π. Tá claro? Dessa relação, eu tenho um movimento circular uniforme de cada estrela. Tá? Dessa relação aqui, eu consigo obter o valor de R1. Tá? Porque eu conheço V1, eu conheço o período. Bom, em 2π tem um certo valor numérico aí. Eu consigo tirar o valor numérico para R1. Pessoal, vejam que se eu tentar fazer a mesma brincadeira com R2, se eu aplicar essa relação para a estrela de massa M2, eu não vou ter o mesmo sucesso, porque eu não conheço, eu sei que o período é igual para as duas estrelas, mas a velocidade V2 eu não conheço. Não foi usada a velocidade V2. Então não tem como eu usar essa relação para calcular o R2 e terminar o problema. Né? Se eu soubesse aqui calcular o R2 agora, botava aqui o valor de R, isolava o N2 e obtinha a massa da segunda estrela. Tá? Não tem como fazer isso utilizando essa relação aqui para a massa N2. Então a gente tem que achar uma outra alternativa. Tá? Qual é a alternativa? Tá? Eu vou usar o que a gente sabe sobre o centro de massa, sobre a posição do centro de massa que a gente aprendeu lá na Física 1. Tá? Então, como é que eu determino a posição do centro de massa? Imagina que eu coloco a origem do meu sistema de coordenadas exatamente aqui no centro, tá? Exatamente em cima do centro de massa. Eu quero calcular agora a posição do centro de massa, tá? A posição do centro de massa, sabendo que a origem do meu sistema de coordenadas, veja, a posição depende do sistema de coordenadas, né? Então eu coloco o meu sistema de coordenadas aqui no centro. Tá? Veja, bom, bota isso aqui, vamos botar aqui, né? X do centro de massa é igual a 1 sobre massa total, vou botar aqui essa relação, né? 1 sobre massa total, que aqui é 1 sobre M1 mais M2, tá? E eu vou ter o seguinte, tá? Isso aqui é física 1, né? Tá? Então, como é que eu determino a posição do centro de massa? 1 sobre massa total, coordenada da massa 1 vezes M1, mais coordenada da massa 2 vezes M2. Tá? Essa aqui é a fórmula para calcular a posição do centro de massa. Ora, se eu colocar a origem do meu sistema de coordenadas exatamente aqui no centro, significa, veja, que eu coloco o meu eixo X passando aqui. Eu posso fazer isso em qualquer instante de tempo. Eu coloco o meu eixo X aqui e coloco o meu X igual a zero exatamente coincidindo com o centro de massa. Tá? O que a gente obtém se eu fizer isso? O X do centro de massa, ele está de acordo com esse sistema de coordenadas que eu defini. Vamos botar o X igual a zero ali um pouco mais claro, né? Para isso aqui ficar um pouco mais claro. Tá? Então, eu fiz isso meio como se fosse um rascunho, tá? Eu não ia fazer esse desenho, mas imagina que eu botei meu eixo X aqui, ó. Tá? Então está aqui o meu eixo X. Vou riscar isso aqui. X, pronto. E o meu X igual a zero tá exatamente aqui coincidindo com o centro de massa. Então a posição do centro de massa está exatamente em cima do X igual a zero. Então a posição do centro de massa é zero. X1, que é a coordenada da minha massa M1, ela está aqui. A distância dessa massa até X igual a zero é R1, mas ela está do lado negativo do meu eixo X. Cuidado, pessoal, uma coisa é a distância é sempre positiva. Num sistema de coordenadas, em cima do meu eixo X, eu tenho o sentido negativo e eu tenho um setor negativo e um setor positivo do eixo X. Tá? Então, a posição nesse meu sistema de coordenadas da massa M1 é menos R1. Então, X1 é igual a menos R1 M1 mais X2 M2. X2 está aqui. X2 está no lado positivo de X igual a zero. Tá? Então, a coordenada da minha massa M2 é R2. X2, então, é igual a R2 M2 dividido por M1 mais M2. Esse denominador aqui é irrelevante, eu posso multiplicar toda a equação por M1 mais M2, ou se vocês quiserem eu posso passar ele para o outro lado, né? 0 vezes isso aqui vai dar 0. Tá? E eu vou obter a seguinte relação. Eu vou obter que, posso passar agora isso aqui para cá, R2 dividindo,
Não, R2 é o que eu quero obter, né? Passo isso aqui para cá e divido por N2. Eu vou obter que R2 é igual a M1 dividido por M2 vezes R1. Certo? Então, repito. Isso aqui eu passo do outro lado multiplicando, 0 vezes isso aqui dá 0. E depois eu passo esse cara para cá e divido por M2. Eu isolo o R2, né? Veja, pessoal, o R1 agora eu sei calcular e o R2 tem essa cara. Tá? O R2 é uma função de M2, R1 eu sei calcular, tá? Eu sei tirar um número para R1 e M1 foi dado. Tá? Então eu consegui escrever, tá? Resumo aqui da ópera, né? Eu consegui, na verdade, escrever o meu R, eu não consegui achar o valor numérico do R, mas eu consegui escrever o meu R em termos de M2. O que significa que aquela equação lá vai me fornecer, quando eu substituir o R lá dentro, eu vou obter uma equação para M2. Tá? Vamos tentar ver qual é a cara dessa equação. Tá? Então, daqui eu tenho o seguinte. Tá? Deixa eu só... O R, que é igual a R1 mais R2, vai ser igual a R1 mais R2, mas R2 é M1 dividido por M2 vezes R1. Tá? Agora, então, R é igual a R1 vezes 1, eu fatoro agora aqui o R1, então eu vou ter R1 vezes 1 mais M1 dividido por M2, mas R1 é isso aqui. Tá? Então isso aqui é V1T dividido por 2π, 1 mais M1 dividido por M2. Pronto. Esse é o meu R. Tá? Esse é o meu R. Tá? Eu ainda escrevi ele da seguinte maneira. Tá? Eu ainda escrevi... Bom, posso botar um denominador comum aqui, né? Posso botar um denominador comum. Se eu usar o denominador comum aqui, eu apago esse 1 e fico com M2 dividido, tá? M2 mais M1 dividido por M2. Tá claro, pessoal? Eu só peguei isso aqui agora, tá? Substituí isso aqui no R, fatorei meu R1, eu fiquei com 1 mais M1 mais M2, que usando o denominador comum eu obtenho isso aqui, e substituí o R1 por isso aqui. Certo? Vejam, no R agora eu conheço o V1, eu conheço o T e eu conheço o M1, eu não conheço o M2. Tá? Vamos substituir agora isso aqui dentro, e é por isso que eu usei o denominador, porque agora isso aqui vai cancelar com isso aqui. Tá? Vamos substituir agora o R aqui dentro. Tá? Se a gente substituir o R aí na minha expressão por T quadrado, eu vou ter o seguinte, 4π ao quadrado, dividido por G, M1 mais M2 vezes R ao cubo. R ao cubo é isso aqui. Tá? R ao cubo tem que levar tudo isso aqui ao cubo. Então eu vou ter V1 ao cubo, T ao cubo, 2π ao cubo vai dar 8π ao cubo vezes tudo isso aqui ao cubo. Vai ser M1 mais M2 ao cubo dividido por M2 ao cubo. Tá claro? Só substituir isso aqui. Aqui, elevei tudo ao cubo, é isso aqui que dá. Certo? Bom, notem que isso aqui vai cortar. Vai cortar, que isso aqui vai sobrar um quadrado aqui. Eu vou botar isso aqui assim, ó. Vai sobrar um quadrado ali, porque vai cortar esse cubo aqui, corta com esse aqui e sobra um quadrado. Tá? E eu vou escrever a minha equação da seguinte maneira. Veja, aqui tem mais coisas que cortam, né? Esse π quadrado corta com esse π ao cubo, esse 4 corta com esse 8, esse t ao quadrado corta com o t ao cubo. Tá? Então, simplificando essa expressão, eu vou colocar só uma forma, a forma que eu consegui escrever isso aqui mais simples possível, na minha opinião. Se vocês fizerem isso, tá? Cortarem aqui tudo, simplificar, vocês vão obter que M2 ao cubo dividido por... vou apagar isso aqui agora. Tá? Vou abrir um espaço aqui. Tá? Então isso aqui já foi. Tá? O bom da aula é que as coisas ficam gravadas, né? Tá? Então qualquer coisa vocês podem voltar no vídeo e ver o que eu apaguei, né? Tá? Então tem suas vantagens. Tá? Então cortando aqui tudo e simplificando, a gente obtém a seguinte equação. M2 ao cubo dividido por M1
mais m2 ao quadrado, e isso aqui é igual a v1 ao cubo t dividido por 2π vezes g. Tá? Essa foi a expressão aí mais simples que eu consegui obter a partir daqui. Vejam, isso aqui tem um certo valor numérico, porque V1 foi fornecido, que é a velocidade da estrela visível, T foi fornecido, G a gente conhece, então isso aqui tem um certo valor numérico. M1 também foi fornecido, a massa solar vale lá 2 vezes 10 na 30 quilos, né? Então esse valor numérico que eu conheço. Bom, eu tenho uma equação aqui para o M2. Qual é o problema? Eu não consigo isolar o M2 aqui nessa equação. Na verdade, o que a gente tem, se vocês agora passarem isso aqui para cá e abrir esse quadrado, vai dar M1 ao quadrado, mais M2 ao quadrado, mais 2M1, M2 aqui, vocês vão obter, na verdade, uma equação cúbica. Veja que aqui eu tenho uma potência cúbica. Se eu não tivesse esse cara aqui, eu teria uma equação quadrática para M2 e a gente poderia usar Bhaskara para calcular o valor de M2. Mas não é o caso. A gente tem uma equação cúbica. Tá? Então, uma equação cúbica não é lá uma coisa muito agradável de se resolver. Tá? Tem solução, tá? Digo, consegue resolver no braço, assim como tu consegue resolver uma equação quadrática, consegue também resolver uma equação cúbica, se eu não me engano, se consegue resolver até uma equação quádrica. Depois disso, uma equação com uma potência na 5 já não tem solução no braço, também resolver no computador, creio eu, tá? Mas não coloco na minha mão no fogo sobre essa informação, mas o fato é que aqui, tá? Se um problema desses aparece numa prova, eu tenho que dizer qual é a solução de uma equação cúbica, por exemplo, tá? Para dar um certo auxílio, porque uma equação cúbica, resolver uma equação cúbica não é uma coisa lá muito trivial. Tá? Eu vou colocar o resultado final. Tá? Então, se essa equação cúbica ela tem duas soluções complexas, tá? Que são números complexos e que podem ser descartadas, porque uma massa ela nunca é complexa, ela tem um valor positivo, né? Um valor real positivo. Tá? Ela tem uma equação cúbica vai ter 3 soluções, então para esse problema aqui tem 2 soluções complexas e uma real. E o valor da solução real é aproximadamente 9,3 massas do Sol. Então esse na verdade é o resultado de resolver essa equação cúbica para esse problema. Tá? Certo? Então notem que um problema, sistemas binários em geral não é lá muito trivial não é um problema completamente trivial de resolver. Tá? Então esse problema aqui cai numa equação cúbica que exige aí um certo trabalho. Veja, eu parei de chamar isso aqui de buraco negro porque eu me dei conta, na verdade, que as duas massas, tá? A massa M1 é 6 vezes a massa do Sol e a massa M2 é 9 vezes a massa do Sol. Então isso aqui não tenho muita certeza aí qual é a ordem de magnitude da massa do buraco negro. Nessas duas massas aqui não. Se isso aqui é uma estrela, isso aqui também é uma estrela. Isso não pode ser um buraco negro, porque as duas massas são aproximadamente na mesma ordem de grandeza. Então não faz muito sentido chamar isso aqui chamar o corpo M2 de buraco negro. Tá? Então pode ser algum objeto aí, algum aço que a gente não consegue medir, tá? Por algum motivo. Tá? Não consegue medir, não consegue visualizar ele, não consegue obter dados por algum motivo. A gente só consegue obter dados por M1. Mas chamar isso aqui de buraco negro não me parece fazer muito sentido. Certo, pessoal? Então esse é basicamente aí o conteúdo de gravitação. Sistemas binários, pessoal, é uma coisa muito importante, tá? Na astronomia. É extremamente importante. Agora, mesmo em 2015, tá? A gente não tem só sistemas binários estou intercortando aí minhas falas, mas porque eu estava me lembrando que mesmo agora em 2015, né, foi detectadas ondas gravitacionais, e essas ondas gravitacionais elas foram exatamente emitidas por um sistema binário de buracos negros que colapsou. Tá? Então, sistemas binários eles não estão restritos a estrelas. Tá? Tu tem sistemas binários de buracos negros. Tá? E foi exatamente um sistema desse tipo que deu origem às ondas gravitacionais que chegaram até nós, que foram detectadas finalmente em 2015. Elas foram Einstein, então, com a relatividade geral, né, com
a relatividade geral, ele nos... foi uma das previsões da relatividade, não me veio a palavra, uma das previsões da relatividade geral, tá? A existência de ondas gravitacionais, elas foram detectadas somente agora devido ao colapso desse sistema binário de buracos negros. Só para dar uma ideia para vocês como é que esse negócio, assim, bem com as mãos, como é que esse negócio mais ou menos funciona, tá? Eu não sou um especialista em relatividade geral, não sei pouquíssimo ou nada sobre relatividade geral, mas a ideia ela é basicamente assim, a seguinte, tá? Vocês vão ver lá na Física 3, que não faz parte do conteúdo do curso, tá? Vocês vão ver lá na Física 3, tá? Que se tiver uma carga, por exemplo, uma carga positiva girando, tá? Se tiver uma carga lá em órbita circular, tá? O que acontece com essa carga? Como ela tem uma aceleração, mesmo se ela estiver se movendo com velocidade constante, ela tem uma aceleração centrípeta. Cargas aceleradas, de acordo com a teoria eletromagnética do Maxwell, uma carga acelerada, ela perde energia. Tá? Ela emite radiação na forma de ondas eletromagnéticas, tá? Isso é tudo tópico da Física 3. Então, uma carga acelerada, ela emite radiação, ela emite ondas eletromagnéticas, basicamente emite, tá? Não é luz exatamente, mas a luz é uma possível, é uma certa frequência de onda eletromagnética, mas enfim, então uma carga quando está acelerada, ela emite ondas, tá? E o que acontece? Ela vai perdendo energia, o raio dela vai diminuindo até que ela, puff, ela para de, ela vai espiralando e colapsa, tá? Não tem mais movimento circular. Tá? O que acontece num sistema binário gravitacional? Tá? Tem uma coisa análoga, né? Tem lá um buraco negro girando aqui, o outro buraco negro girando aqui. Tá? Então tem lá os dois buracos negros girando. O que acontece? Quando tem quando eu tenho uma massa acelerada na relatividade geral, que é o caso de dois buracos negros aí no sistema binário, porque eu tenho aceleração centrípeta, então se eu tenho uma carga acelerada, massa, tá? Se eu tenho dois buracos negros acelerados, um movimento circular, eles têm aceleração centrípeta, tá? Então eles emitem ondas, assim como no eletromagnetismo a gente tem emissão de ondas eletromagnéticas, na relatividade geral a gente tem emissão de ondas gravitacionais, que são como certas perturbações aí, né, no tecido do espaço-tempo. Então, se tem uma coisa muito maçuda, ela deforma o espaço-tempo. Então, se tem uma carga acelerada, ela meio que vai perturbando o espaço-tempo e essas perturbações elas se propagam e chegam até nós. Tá? Então, o que acontece? Os dois buracos negros vão emitindo ondas gravitacionais, perdendo energia, né? Porque uma onda ela carrega energia. Vocês vão ver agora o próximo tópico do nosso curso. No próximo não, né? A gente vai ver ondas aí um pouquinho mais adiante. No próximo tópico é fluidos. Mas quando esses buracos negros eles vão perdendo energia, eles vão emitindo ondas gravitacionais, perdendo energia até que eles vão espiralando, a órbita vai diminuindo de raio até que eles colapsam no outro. Aí daí tu tem um evento com uma emissão gigante de energia. Eu não sei agora a ordem de grandeza das massas desses buracos negros, mas é algo em torno de, sei lá, 30 massas solares. Tá? Então é um evento realmente com uma emissão gigante de energia, na forma de ondas, tá? Que se propagam no espaço-tempo, e essas ondas chegaram até nós e foram medidas em 2015 com uma precisão incrível e comprovaram, então, foi mais uma comprovação da teoria da relatividade geral de Einstein. Certo? Então isso aqui é uma coisa completamente... Tá? Sistemas binários é um tópico muito atual. Tá? Um tópico muito atual e muito importante para a astronomia. Certo, pessoal? Tá? Então esse é o fim da nossa primeira parte de gravitação. Tá? Próximo tópico que vocês vão ver no curso é fluidos. Certo?